Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo nosso querido MAP, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Face. Deixe aí a sua contribuição, a sua opinião, a sua vibração pelo nosso trabalho, pela essa tarefa que todos nós nos envolvemos e nos encantamos. E é essencial a sua participação, a sua presença, dando sugestões, fazendo perguntas. E como sempre acontece, nós teremos mais uma temática muito importante, muito emergencial até, né? Nós estamos entrando em setembro e temos aqui mais uma vez a nossa querida companheira Maria das Graças Araújo, participante já há quase 30 anos do CVV. Boa tarde, Graça. Chamando de Graça, né? É Graça mesmo, só Graça. Voluntária Graça. E uma boa tarde a você, Lira, e todos os nossos companheiros, nossos amigos do MAP. É um prazer estar aqui novamente. Que bom, que bom. Eu sei que sim, que a sua agenda está super apertada, né? Porque começa assim um mutirão, né, de demandas, né? E a gente já fez aqui pelo MAP, né, Graça, com você mesmo, né, vários programas. Se as pessoas quiserem ver, é só entrar no YouTube. Mas como tem muita gente que está vendo aqui pela primeira vez, a gente queria que você falasse um pouquinho do CVV, os meios de atendimento que existem, porque às vezes a gente pensa que é só o telefone. Que você falasse um pouquinho como está esse contexto ainda, né, como reflexo da pandemia, falando o que nós temos de atualização do CVV, para depois a gente entrar aqui numa temática que é muito importante, né? Tudo é importante em relação à prevenção, mas vamos abordar assim, com maior ênfase, a questão do adolescente, né? Então, depois que você dá esses informes assim, institucionais, que é tão importante a sociedade saber, curso de voluntariado, as pessoas perguntam assim, para participar, como é que eu faço? Mas você fique à vontade para fazer assim um release de como está o momento do CVV e os meios de contato que nós temos, a mudança do logo, né, que você trouxe para a gente, chamativo. Então, fique à vontade então, para fazer uma apresentação atualizada do CVV. Bom, primeiramente é para dizer que o CVV esse ano, dia 1º de março, completou 60 anos. Nossa, intensamente trabalho 24 horas, feito só por voluntários, desde a nossa diretoria colegiada até todos nós aqui. E ele hoje foi evoluindo. É uma das coisas que me deixa muito apaixonado pelo trabalho, é estar sempre atualizando, sempre reformulando para a atualidade. Então, nós já conseguimos, com o Ministério da Saúde, nesse convênio do telefone de utilidade pública 188, onde qualquer pessoa das 5.570 cidades do Brasil pode acessar através do telefone celular, do fixo, até telefone público, se ainda tiver por aí. Fantástico isso, né, Graça? Esse convênio, já tem quantos anos esse convênio com o governo federal? Deve ter já agora uns 5 anos. Quando começou foi devagarinho, né? Mas foi aos pouquinhos para cada concessionária poder colocar. Hoje está em todo o Brasil. Fantástico. Então, qualquer lugar do Brasil, se a pessoa precisar, ela pode fazer o contato com o 88. 24 horas. 24 e nós horas. Precisamos muito, sabe? Vou aproveitar a oportunidade de convidar pessoas para serem voluntárias. Porque ótimo. Então, é só ir lá no site cvv.org.br, tem um dos itens, voluntário, e ali se inscrever vai ser chamado. Hoje nós temos cursos híbridos, tudo que nós estamos fazendo no momento. Então, tem os cursos por EAD,
e tem sido de muita qualidade, viu? Porque para realmente ser voluntário do CVV, precisa ter disponibilidade interior e disponibilidade de tempo, porque nós sempre estamos nos atualizando através de cursos de autoconhecimento. Então, é um trabalho voluntário diferenciado. E eu estou lá esse tempo todo, espero estar enquanto eu estiver em condições, porque ajuda eu ser uma pessoa melhor. Porque através não só do trabalho voluntário, mas também com o aprendizado que ele sempre nos dá, é muito importante para o voluntário. Então, nós agora, por exemplo, esse fim de semana, no último fim de semana de agosto, nós tivemos o nosso Conselho Nacional, o 43º. Você veja, o CVV já tem 60 anos, então já tem 43 anos que se reúne todos os voluntários que queiram para fazer curso. É para estudos, complementação, ensinar como essa abordagem que nós fazemos. E tem, hoje em dia, 4 serviços. Todas as pessoas que conhecem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, sabem que existe agora o telefone 188, mas muitos não sabem que tem atendimento virtual, tem um atendimento por chat. É só abrir o site cvv.org.br, de cara está escrito chat, porque os adolescentes que nos ligam, eles não gostam de falar ao telefone, mas gostam de clicar. Então, interessante. Então, tá lá os horários, tudo direitinho. Importante você citar isso, porque assim, às vezes a gente pensa que é só um 88, mas então esse detalhe já, né, você está entrando no universo do adolescente. Então, quer dizer assim, tem a oportunidade de entrar no chat, digitar... Falar da mesma maneira que falam ao telefone, quem gosta e quem quer falar ao telefone, no chat ele vai lá, ele pode falar e vai ser atendido da mesma maneira. Temos até e-mail também, tem pessoas mais que não sabem usar o chat, mas sabe usar e-mail, pode entrar, tem um grupo de voluntários que atende e-mails e até cartinhas. Porque há pessoas como os presidiários, por exemplo, que não têm telefone. Interessante, né? Mas querem falar de si. E quando há divulgação, a ponto deles saberem que existe esse serviço, eles nos escrevem. E alguém lá vê no cvb.org.br, vê os endereços dos postos e eles mandam postar suas cartas para os postos. Em alguns também os atendimentos atuais, depois da pandemia, os postos são 120 postos no Brasil todo. Então, estão atendendo ainda por híbrido. Então, tem um grupinho que antes, durante a pandemia, nem podia atender, porque nós fazemos atendimento também remoto. Eles não tinham uma boa internet, porque é pela internet. Não tinha sigilo em casa e não puderam atender. Agora que voltou, já podem fazer o atendimento no posto. Então, nós temos atendimento em alguns locais, atendimento pessoal, inclusive, de 8 às 18 horas, em alguns postos. Então, são muito poucos, porque nós, como somos voluntários, locais que nos abrigam normalmente são gratuitos, e aí são uma sala que não tem uma divisória para atender essa pessoa com sigilo absoluto. Então, são poucos os postos que tem, mas existe no interior, em alguns lugares que nós temos mais facilidade, são casinhas e tal. Então, tem condição de fazer o atendimento pessoal. E existe ainda o serviço que, no momento, eu estou coordenando no postinho Maracanã, que é dentro da UERJ, que é o Comunidade. É levar a proposta de vida, a filosofia do CVV, que nós aprendemos, que era o sonho dos nossos fundadores, para a sociedade. Porque o que nós queremos, ele dizia, chegará um tempo que não existirá mais o CVV. Porque a amizade, o amor, a solidariedade será tão grande entre as pessoas que será tão simples como respirar.
Olha, Esse que foi fantástico. o fundador, Jacques Conchon, que está, né, no andar de cima, e desencarnou, inclusive, é paulista, e veio aqui dar um curso e desencarnou no Rio de Janeiro no ano retrasado. Então, ele falava isso sempre que ele podia, que o sonho dele era levar para a comunidade esse trabalho que fazemos conosco, que é tão maravilhoso, que são as reflexões, que nós chamamos de vida plena, né? Uhum. Para as pessoas se conhecerem, ter essa oportunidade, que é o que faz conosco, nós levarmos isso à sociedade. Então, nós temos oficinas. Que bom. Né? Uhum. Que leva para grupos, viu? De caminho da renovação contínua, que é uma roda que a gente leva o tema e as pessoas têm um combinado e as pessoas vão falar daquele jeitinho, na primeira pessoa do singular. Bom, bom. Então, e tem um índice do CVV também, e o GAS, que é o Grupo de Apoio Sobreviventes de Suicídio. Então, são essas as rodas de conversa, então são essas oficinas, viu, Vira, que a gente leva para a sociedade. Que bom, muito bom. O Celso botou aí, enquanto a gente está falando, a gente vai estar repassando esses canais que você disse aí de acesso de comunicação. E você que está chegando agora aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui conosco, conversando aqui, interagindo com a Graça, participante já, né, há 30 anos, né, do CVV, com larga vivência. Pode deixar aí a sua contribuição, a sua indagação, para que a gente possa ir interagindo. Estamos aqui falando sobre a prevenção ao suicídio, esse trabalho fabuloso, né, do CVV. E hoje nós vamos conversar mais enfaticamente sobre a questão do adolescente, né? Você já deu uma palhinha aí, né? Graça, assim, que às vezes o adolescente não gosta de falar ao telefone, gosta de clicar. Então, é muito interessante isso que você falou, que o CVV ele continua permanentemente se atualizando, né? A educação é o princípio da educação continuada, ela não para. E essa questão do adolescente, que a gente sabe, né, que é um universo bem específico, né? No campo da educação, do comportamento, da psicologia, a gente sabe que aí o adolescente precisa de uma atenção especial, e nós, na visão espírita, nós temos entendimento que ali aquele ser, aquele espírito, ele está retomando a sua nova trajetória, né, de mais um passo, e é natural esse conflito, porque ele está se adaptando ao mundo de alguma maneira. O que você pode dizer para a gente, qual a experiência que vocês estão tendo, né, nesse período mais recente, do que leva, por exemplo, um adolescente para pensar em morte? Assim, é diferente do adulto? O que é peculiar no adolescente quando vem essa questão do suicídio? É muito importante nesse momento, e nós nos preocupamos muito, porque o índice, infelizmente, está aumentando. Né? Foi pedido até para o presidente da Organização Mundial de Saúde que nós observássemos isso, porque é uma fase, todos nós sabemos, muito difícil no ser humano, porque ele deixa de ser criança, mas ainda não é adulto. Ou seja, os seus hormônios, os seus conflitos, os seus desejos são muito peculiares, dependendo do seu meio, dos seus familiares, do seu local de escola, onde ele esteja. Então, é muita coisa. E nós sabemos que o suicídio é multifatorial. É social, é emocional, é espiritual. São muitas demandas e muitos deles não se dão conta como que eu vou fazer isso. Não aguentam. Se não tiver uma estrutura familiar, amorosa, dos colegas, porque todos nós precisamos ter um grupo. Então, o adolescente precisa sentir esse pertencimento. É por isso que muitos entram na droga, né, na bebida, porque encontram um grupo que o apoia. É isso que nós, todos os seres, queremos, apoio emocional, que é o que o CVV faz.
Então, o que nós podemos fazer é observar, ver como que estão os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos alunos. Então, todos nós somos responsáveis por esses adolescentes que estão do nosso lado e que têm a ideação suicida, porque ninguém quer morrer. Todos os seres querem acabar com a dor, com o sofrimento, quem tenta o suicídio. E o jovem, mais do que nunca. Eles me disseram, alguns disseram para mim, que tem uma dor que ele não sabe me explicar. Talvez seja até do crescimento, que eu já passei por isso. Entendeu? Então, ele não sabe explicar. Está faltando alguma coisa, tem um buraco, tem uma dor. Então, é isso que a gente ouve deles. Eles também não sabem o que está acontecendo com eles. E se não tiver quem possa colhê-lo, deixar ele falar das suas dores, do seu sofrimento, porque ainda tem mais, não querem conversar. É complexo, né? É complexo, explicar, né? É muito difícil. Então, é uma fase que nós temos que olhar com muito carinho para que esse ser amadureça com equilíbrio, não tenha essa ideação. Mas, infelizmente, a gente sabe, todos os dias está acontecendo nas escolas, nas casas, na rua, infelizmente, porque eles não estão tendo a ajuda que precisam. E alguns tentam, os que não morrem, porque eles estão gritando socorro. Socorro, né? É aquilo que você falou, né? A pessoa não quer necessariamente a morte, né? Ela está buscando um alívio, é um pedido de socorro. E aí a gente pode fazer aqui um cortezinho, lembrando, ontem nós fizemos um seminário, né, na nossa unidade MAP Itaguaí sobre drogas, né? E foi falado muito, talvez você conheça aí o professor doutor, escritor Luiz Carlos Formiga, né? Que é realmente um estudioso, né? E ele ressalta assim isso que você está falando, assim, como a religião, a religiosidade, né? Independente de qualquer rótulo que seja, possa ajudar, mas já na fase infantil, dando os princípios, né, fundamentais do Cristo, etc. E ele usa a expressão que ele é micro, né, doutor em ciências médicas, né, um microbiologista. Então, assim, ele disse, não, é a vacina. Qual é a vacina? É o Evangelho do Cristo. Então, assim, quando você está falando, e aí eu sei que o CVV não tem o rótulo religioso, mas tem a espiritualidade, né? Lógico. Então, assim, é importante ressaltar isso, esse cuidado, porque aquele adolescente, a gente está falando, como o nosso encontro aqui, Reflexões à Luz do Espiritismo, a gente dá um corte sim também. Tudo que você colocou, que a ciência, né, realmente um período conturbado, e se a gente olhar pelo lado que a doutrina nos fala, então ele está ainda se adaptando ao organismo. Então tem essa dor que você fala, é a dor do crescimento muitas vezes. Então é algo profundo. E por isso os pais, né, as escolas, onde os eventos acontecem, infelizmente, com uma certa frequência, é um pedido de socorro. Então, quando acontece esses episódios com adolescentes, a gente pode dizer assim, em tese, né, não generalizando, que o adolescente ele não está pensando em se matar, ele está pensando inicialmente em pedir um socorro, é isso? Exatamente. O que nós sentimos quando esses que tentaram e sobreviveram nos falaram, exatamente isso. Eles não sabem, nem eles sabem explicar como que chegaram. Você sabe que, principalmente os meninos, são muito impulsivos, né? As meninas já é mais sutil, é remédio, é cortar o pulso, enfim. Tem como ser socorridos há mais tempo. E os meninos é meio difícil, porque normalmente são eventos muito violentos. E os que sobrevivem, que falaram conosco, disseram isso. Ele não sabe o porquê, era uma dor louca, ele não dava conta, e ninguém percebeu, é o que eles dizem, porque agora os pais saindo, pai e mãe, saindo para trabalho, não tem aquele apoio do meu tempo, que eu tinha minha mãe presente, só o meu pai saía para trabalhar. Então, ela nos via quando ia para a escola, quando a gente voltava, como é que a gente estava. Então, nós tínhamos diálogo com as nossas mães.
E hoje as crianças mesmo, a criança já está ligando para a gente, criança de 8 anos dizendo que quer morrer, porque se sente, ela não usou outra palavra, nós percebemos, invisíveis. O ser que se sente invisível, lá no exterior, eu também tive essa experiência, no Porto, houve um conselho de brasileiros no mundo, e nós do CBB fomos convidados, porque um dos itens era a prevenção do suicídio, e nós somos referência no mundo. Então, nós estivemos lá e eu ouvi os profissionais, nossos colegas conselheiros, dizendo que o que levava os brasileiros a suicidar no exterior eram 2 coisas. Primeiro, se sentirem invisíveis. E quando o menino nos diz que pai e mãe não conversam, porque sai, eles estão dormindo, volta, eles estão dormindo, muitas vezes, é tantas horas de trabalho para dar a eles tudo de bom, que até não tiveram. Então, enche o quartinho deles com joystick, a melhor televisão, os carrinhos, os brinquedinhos, tudo. Mas não dá a atenção devida, não tem diálogo, não tem amor. Até sentem, mas não sabem como fazer isso. Não tem tempo. E tem outra coisa também, Graça, assim, e como você falou, muito interessante, né? Essa sua fala, assim, quando a gente vai abordar, fazer um estudo, né, dessa questão que o suicídio é multifatorial. Isso. Vários são os motivos, né? Várias situações levam muitas vezes àquele fato, né? E nós vamos encontrar, assim, famílias plenas, ajustadas, com atenção, etc. E mesmo assim pode acontecer. Então é importante para quem está nos ouvindo, né, ter esse entendimento desse multifatorial. Quer dizer assim, às vezes, ou muitas vezes, acontece também com o pai que encontra o filho usando, né, entra na dependência química, se torna dependente químico, assim, onde foi que eu errei? E às vezes, essa resposta ela não é tão simples, porque o pai ou a mãe não se equivocou, ele fez o que era possível fazer, mas aí a gente volta assim, que espírito que é esse? Mesmo esse espírito que teve toda uma atenção, todo um afeto, todo um amor, ele pode trazer na ancestralidade dele, falando da questão espiritual, alguma tendência em que ninguém vem para se suicidar, né? Isso é uma questão clássica que a gente tem que dizer que ninguém vem para cometer o suicídio, nós vemos para sobreviver e dar conta da vida. Mas ele pode trazer algumas questões dele que independe do momento, né? Porque há situações, né, e você já até relatou em outros momentos, onde a família cumpriu o seu papel ali e tem, né, essa questão que você está falando que é um fato, e se discute muito, não é de agora, né? Da qualidade, porque você, às vezes, se você está presente, aí é o outro lado, o pai está presente, a mãe está presente, mas ao mesmo tempo está ausente. Não é isso? Você, como diz assim, são órfãos de pais presentes, né? Mesmo que ele esteja presente ali, muitas vezes ele não consegue expressar. E outros tantos que vão expressar o amor, o carinho, todo o afeto, e mesmo assim aquele indivíduo, aquele ser, ele caminha para lá. Porque essa questão do multifatorial, ela é bastante complexa, não dá para a gente dizer assim, foi por isso, foi por aquilo. Quando você fala isso, nós estamos falando assim, olha, existe essa necessidade desse fator estar sendo olhado, né, da criança que de repente fica em casa e está se sentindo sozinha. Como você disse, uma criança de 8 anos ligar para o CVV, então se acende realmente um alerta assim, para aí, né? Hoje nós temos, né, diversos mecanismos, né, quem pode, né, de estar com o telefone, estar com a câmera, né, porque a pessoa é obrigada a sair para sobreviver, ainda mais agora, nesse momento que a gente está no mundo, né, não é só uma questão do Brasil, do desemprego, da fome. Então sai, como é que fica, né, para deixar aquela criança lá, em comunidades carentes também, onde a criança fica sozinha dentro de casa. Então realmente é um grande desafio, né? Mas você tocou nesse ponto aí dessa atenção, né? E quando muitas vezes a criança, e acontece muitas vezes também em escola, ela tem aqueles episódios de automutilação,
Às vezes ela está pedindo socorro, né? Exatamente. E nós, por experiência de irmos nessas escolas, nos chamam, né? Ou estudos que a gente faz, é aquilo que você falou. Ela não deseja se matar. E nós conversamos com alguns que nos disseram o seguinte: quando eu me corto, aquela dor que eu te falei, que eles disseram que não sabem explicar, ela acaba. Por quê? É uma dor física que ela está sentindo naquele momento da autolesão provocada. Ela, naquele momento, sente alívio daquela outra dor. E a atenção também dos pais ou dos professores, que muitos deles, quem descobre, são os professores que são observadores, que, por exemplo, nós no Rio de Janeiro. Aí o jovem aparece lá, menino ou menina, principalmente as meninas, eles aparecem com uma roupa de moletom, por exemplo, o casaco, um calor de 40 graus para lá. E eles aparecem de casaco, elas já sabem, todos os professores hoje em dia são alertados, e é assim, uma coisa individualmente, não na frente dos amiguinhos, nada disso. Fala, fulano, quero falar com você um pouquinho aqui. Aí vai saber. Aí fala, por que você está todo mundo de alcinha quando é privado e com uniforme direitinho quando é uniformizado? Por que você está com isso? Deixa eu ver aqui. Abre esse braço. Mostra o braço, às vezes a perna. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado. Os educadores têm que ajudar essas crianças, aí sim, formando os pais e tentando também. Você falou uma coisa muito importante do adolescente que tem a proteção dos pais e os pais observam que está acontecendo alguma coisa. Então, esses são aqueles que nós sabemos que têm problema de saúde mental. Interessante. É importante. Então, esses nós, por exemplo, não somos terapeutas nem profissional da área. Entende? Mas os pais percebem que esse jovem precisa ter ajuda dos profissionais, que hoje estão muito bem informados, os psicólogos, os psiquiatras, o pessoal da área de saúde mental pode ajudar esse ser, seja ele a criança, o adolescente ou os adultos que vêm com essa comorbidade, que está muito, verdade, hoje em dia, principalmente agora na pandemia, descobriu-se muita gente que escondia isso e foi percebido que precisa de ajuda de profissionais. Eles podem usar o CVV, o telefone 188 ou qualquer dos outros serviços para se aliviarem e tal. Eles mesmos dizem, por isso que eu estou te dizendo. Ele diz, a minha psicóloga diz que não pode me atender a horas que às vezes eu preciso de uma paz. Então, às vezes é de madrugada, é fora do horário do dia do trabalho. Eles são profissionais. E aí eles podem falar como estão conosco. Aliás, hoje a logo do CVV, agora quando aproveitar e dizer que é CVV Apoio Emocional, que é o que fazemos. Ótimo. Beleza, tá aqui já, o Celso botou aqui pra gente. E Graça, o nosso tempo passa rapidinho, estamos aqui chegando ao finalzinho do nosso primeiro encontro, né? E a gente já está deixando aqui para você um outro convite para a gente ter uma continuidade. A gente, então, falamos aqui um pouquinho, né, sobre a estrutura do CVV, dos serviços, falamos aqui dos adolescentes, nesse cuidado que estamos tendo, né? E que é necessário, né? Estamos aqui entrando mais uma vez no Setembro Amarelo. Então, eu queria que você deixasse um até logo, porque a gente volta no próximo programa a ter essa continuidade, né? O que você gostaria de sintetizar em poucos minutos para que a gente possa fechar o nosso encontro de hoje, né? Deixando aquela mensagem assim de esperança, isso que você falou. Às vezes o profissional, né, uma instituição religiosa, não tem a estrutura de ficar 24 horas, né? Mas quantas vezes a gente recomenda para a pessoa que nos procura, olha, tem um CVV, e o CVV continua, né, 24 horas por esses vários canais que você disse, né? Exatamente, é só acessar o cvv.org.br, todos os dias estar lá no ar, além daqueles serviços.
Então, pode usar o telefone 188, 24 horas, o chat, né? Então, podem procurar nesses horários onde seus profissionais, né, não pode atender, porque nós não somos terapeutas nem profissionais da área de saúde. Nós somos simplesmente seres comuns como você e eu, e que estamos lá só que muito bem preparados, estudando, para poder acolher. O nosso trabalho é apoio emocional, valorizando a vida. Isso, então, o CBD não fala de suicídio. Né? E o suicídio deve-se falar sinceramente, porque prevenção se faz com informação. Isso. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos mais uma vez, já deixamos, né, aqui o convite para o nosso próximo encontro. Agradecemos a você que participou aqui pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube. Compartilhe esse vídeo, sempre vai chegar para alguém que está precisando. Veja os outros vídeos do nosso MAP, são dezenas, centenas de vídeos. Entrando no MAP Web TV pelo YouTube, você encontra lá com mais facilidade uma diversidade de conteúdos muito importantes, muito significativos. Então, mais uma vez, agradecemos a sua participação e desejamos encontrá-los na próxima oportunidade com o nosso encontro à luz do Espiritismo, reflexões à luz do Espiritismo. Muita luz, muita paz, paz e bem, paz.